Então o que eu fiz? Eu fiz um balanço aqui, mapeei 2024, ok? O que foi julgado, quando foi publicado o acórdão e se é pró-fisco ou pró-contribuinte. Para a gente entender o que aconteceu nesse ano, isso aqui já é tudo administrativo e eu vou selecionar umas interessantes. E também nós temos questões para serem julgadas ainda em agosto, temas extremamente importantes. E lá em dezembro nós vamos fazer uma atualização desse balanço. Eu inseri esse tema, que é o 1125, que é da exclusão do ICMS da base de cálculo do ICMS-ST, exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS do ICMS-ST para os contribuintes substituídos, porque ele foi julgado no final do ano passado, sim, mas o acórdão foi publicado esse ano e, além de publicado esse ano, houve também alteração na modulação dos efeitos. Lembra que já falamos sobre isso? Ou seja, aconteceu as primeiras modulações do efeito junto com o sistema S, que foi mais adiante, mas essa especificamente foi a primeira modulação do STJ. O STJ tem essa ferramenta e ela foi criada no nosso ordenamento jurídico com a Emenda Constitucional 42, que ficou conhecida como aquela mini reforma do Poder Judiciário. E quem sempre utilizou com mais frequência foi o STF. E nesse caso nós tivemos a primeira modulação e não foi boa. A primeira modulação do STJ, em que anteriormente ele havia entendido que, ok, o ICMS, ST, assim como o ICMS normal, porque ambos são ICMS, a única diferença é a modalidade que ele incide, se é de maneira antecipada ou não. Ele não incide a base de cálculo do PIS e COFINS, ponto, contribuinte substituído. Mas naquela ocasião a decisão vai ser aplicada para os contribuintes que ajuizaram a ação até antes do início do julgamento. Quem não ajuizou, apenas a partir da data do julgamento em diante, não poderia aplicar. Não poderia voltar 5 anos, porque qual que é a lógica? A lógica da coisa. Regra geral. Regra geral é o seguinte: o ajuizamento da ação interrompe o prazo prescricional. Então, ajuizei a ação há 5 anos atrás, foi julgado, transitado. Eu retroajo 5 anos da data do ajuizamento. Regra geral. Não ajuizei a ação, eu posso voltar os últimos 5 anos. Regra geral. Mas há exceções, por questões constitucionais, que o alcance dessa decisão ele pode ser limitado. Então, por exemplo, olha, só para quem ajuizou a ação pode retroagir, quem não ajuizou daqui em diante. Ou até para quem ajuizou a ação, não, isso é modulação dos efeitos. Então, para quem não havia ajuizado, só do dia 17/12 em diante. Com o julgamento dos embargos, o que se aplicou na modulação? Olha, a mesma modulação, porque é o mesmo tema lá, tema 69 da exclusão do ICMS-ST, que voltou lá para o 17, do dia 15/3/2017. Então aqui, até que seja publicada a portaria, eu quero entender, porque ficou melhor, inclusive para quem não tinha ajuizado a ação, eu quero entender um pouco melhor, inclusive com a publicação. Depois nós tivemos o quê? Nós tivemos o julgamento da inclusão ou não das tarifas de transmissão e de distribuição, que é o TUS e o TUST conhecido, na base de cálculo do ICMS. Havia vários precedentes favoráveis nas turmas, e aí quando reuniu a primeira sessão, foi julgado no dia 13/3 e foi pró-fisco. O acórdão foi publicado dia 29/5, foi pró-fisco, entendendo que sim, o ICMS eles integravam a base de cálculo, teve uma mudança na lei, mas que não foi o julgamento favorável aos contribuintes. Depois nós tivemos o fatídico julgamento do limite, né, da base de cálculo das contribuições previdenciárias para fiscais, aquelas contribuições para o sistema S, dos 20 salários, que também foi pró-fisco em partes, já explico, julgado no dia 13, publicado no dia 2/5/2024. Por que em partes? Lembra que isso aqui criou uma exceção bem interessante e que mais adiante eu vou conversar com vocês sobre ações coletivas em matéria tributária. Anotem aí,
Porque lembra que eles, na modulação dos efeitos, ficou determinado que os contribuintes que haviam decisão, não é decisão, é pronunciamento. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu gosto de mostrar. Deixa eu pegar aqui, ó. Tema STJ. Esse Bing. Sabe qual é o tema mais pesquisado no Bing, Tchai? Não faço ideia. Google. É sério. É sério. Olha aqui, ó. Olha só. Palavra mais pesquisada. É sério. No Google. No Bing. Quer ver? Ó, Google diz a palavra mais... É sério. Todo mundo que entra no Bing procura... Vai pro Google. É verdade. Olha só. Olha que interessante. Foi desfavorável, mas olha a maldade que tem na modulação dos efeitos. Nós vamos conversar mais adiante sobre isso. A ministra relatora, aqui para mim, a maior nome em matéria tributária do Poder Judiciário, a Regina Helena Costa, beleza, propôs, e aí ela vai colocar: precedentes judiciais impõe ao meu sentir modular os efeitos, julgando tão só com relação às empresas que ingressaram com ações judiciais e ou protocolaram pedidos administrativos até a data do presente julgamento, obtendo pronunciamento judicial ou administrativo favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo. Aqui tem maldade, aqui tem oportunidade. Nós vamos falar sobre isso. Legal? Anotem. Deixa eu ter os primeiros cases de sucesso, eu compartilho com vocês. Então, desfavorável com uma perspectiva. Depois, nós tivemos também, porque grande parte dos temas foram todos julgados no âmbito do STJ, tem mais matérias. Aqui para mim eu confesso que foi uma decepção muito grande. Decidir sobre a possibilidade de creditamento no âmbito do regime não cumulativo do PIS e COFINS, o ICMS-ST para o contribuinte substituído. Lembra que nós já falamos bastante sobre isso? O contribuinte substituído, no regime não cumulativo, compra uma mercadoria de um substituto tributário que faz a consignação no documento fiscal do ICMS-ST. Esse ICMS-ST, ele compõe o custo de aquisição para fins, inclusive, de formação de preço de venda e legislação do imposto de renda. Eu não posso lançar isso como despesa. Isso tem que integrar o custo de aquisição e ele vai compor o resultado na medida que essa mercadoria for comercializada. E havia decisões, e não mais de duas, inclusive uma de janeiro desse ano, unânimes, na segunda turma, em que havia possibilidade de creditamento. Eu acreditava muito. Eu acabei ficando decepcionado quando a primeira sessão se reuniu a primeira e a segunda turma, foi unânime sobre a impossibilidade de creditamento do ICMS da modalidade de substituição tributária. Então isso aqui foi pró-fisco. Depois eu coloquei STF e STJ porque eu fui por datas, tá? Esse aqui, pela publicação do acordo, deveria estar antes aqui, mas tudo bem. Aí teve o tema 630 do STF que falou sobre a cobrança de PIS e COFINS sobre a alocação de bens imóveis e bens móveis. Aqui era uma discussão antiga em que se alegava que o PIS e COFINS não podia incidir sobre locação, tendo em vista que o PIS e COFINS só poderia incidir sobre a receita na prestação de serviço ou na comercialização de mercadorias. Pouco quanto arrojado, nunca acreditei nessa tese e não foi pró-contribuintes. Pró-contribuinte foi pró-fisco. E por fim, a possibilidade de incidência do PIS e COFINS sobre os valores aqui, de valores, quando eu faço a recuperação tributária, valores restituídos na questão do indébito tributário. Então eu tenho o valor principal, lembra? Valor principal, recuperei lá. 1 milhão de PIS e COFINS. Aí, se eu faço um pedido de ressarcimento ou restituição, ou faço um processo de habilitação, o que acontece? Eu vou ter muitas vezes a Selic. Vamos pensar aí que fica em 10% dos últimos 5 anos. Então, o meu valor atualizado, ele é 110. É 1 milhão e 100, certo? Que é o principal mais Selic. Esse daqui,
Se a empresa deduziu do imposto de renda, se ela é lucro real, deduziu do imposto de renda, esse valor que eu paguei é maior, incide imposto de renda, IR, e contribuição social. Esse daqui não incide. Lembra que foi definido? Tá até aqui, ó, no material. Opa, olha, bonitão, Gilberto. Deixa eu pegar aqui, onde tá? Ah, aqui. Então, olha aqui, deve estar até aqui, ó. Inclusão, redução, cobrança, multa de compensação não homologada ou cobrança de PIS e COFINS, inclusão, exclusão, incidência de... Aqui. Não, fazenda, das aplicações financeiras, dedução do JCP. Não tá nessa aqui. Quebra, redução da alíquotas, multa, cobrança de PIS e COFINS sobre a receita financeira, cobrança, trava dos 30, regra de apresentação, inclusão, benefício. Nem está nessa daqui, nessa relação. Mas lembra que o STF em 2021 entendeu que não incide imposto de renda e contribuição social sobre o valor da correção monetária na recuperação tributária, tendo em vista que isso aqui não tem natureza de acrescer e sim reparar. Então aqui não incide IR e tinha discussão se incidia PIS ou COFINS. A matéria era sob a perspectiva infraconstitucional e ficou definido que incide PIS e COFINS. Claro que tanto esse quanto esse tem possibilidade de subir para o STF, então não acabou ainda. Então o STJ, no tema 1231, entendeu que sim incide PIS e COFINS na atualização quando há repetição do indébito. Com base nisso, pessoal, o que acontece? Nós tivemos 6 julgamentos. Aqui eu só coloquei aqueles que estavam em repercussão geral ou em sede de recurso repetitivo. Tem muitas matérias que foram julgadas, mas que não é definitiva. Então essas eu não trouxe. 5 foram pró-fisco, 1 pró-contribuinte. Estatisticamente falando, nós temos aqui 83,33% pró-fisco, tudo bem, mas 16,67% pró-contribuintes. Ou seja, se esse ano nós tivermos mais uma decisão, já vai para 30 e poucos %. É bastante, ao meu ver. Isso aqui já é muito. Detalhe, o ano não acabou.